Diário de um Mago Morto. Capítulo 291. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. A porta, cercada por dezenas de cabeças humanas de pescoços longos, permanecia firmemente fechada. A excitação nos olhos dos visitantes que aguardavam do lado de fora estava desaparecendo lentamente. Eles balançaram a cabeça e suas expressões gradualmente ficaram selvagens. Na escuridão do corredor, um farfalhar ecoou, mais e mais cabeças se aproximavam de longe, ansiosas para participar da ação. Se alguém entrasse no Castelo Negro naquele momento, veria inúmeras cabeças humanas enredadas por videiras verde escuras nas paredes, cada uma com um longo pescoço saindo da boca. As paredes do castelo estavam agora completamente cobertas por tons alternados de cinza e verde escuro, e a aparência original não era mais perceptível. Se esse alguém continuasse caminhando para dentro, descobriria que todas aquelas cabeças estavam, em última análise, se estendendo em direção ao mesmo destino: o laboratório no terceiro andar. Naquele momento, quase 100 cabeças estavam reunidas do lado de fora da porta do laboratório. Estavam amontoados, rostos colados, pescoços entrelaçados. Seus narizes estavam esmagados contra a porta, visivelmente deformados. Não tendo mais espaço para bater com a cabeça, as cabeças visitantes agora abriam a boca, uma a uma, e colocavam novas línguas de pontas arredondadas para fora para bater na porta. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 toque. O som ficou agudo e rápido. Depois de mais um minuto, a porta estava cheia de amassados. Então, de repente, como se recebessem uma ordem, todas as cabeças cessaram suas ações ao mesmo tempo. Elas se entreolharam e recuaram lentamente. Cerca de 1 metro. Então eles avançaram novamente com um estrondo. Bang! Com um impacto enorme, a porta fortemente danificada se estilhaçou, e inúmeras cabeças, misturadas com estilhaços da porta de madeira, invadiram a sala bem iluminada. No entanto, a figura dentro da sala ainda estava de costas para o mar de rostos. O manto sobre seu corpo tremia levemente, como se ele ainda estivesse escrevendo furiosamente. E.L. As cabeças há muito tempo reprimidas soltaram risadas estranhas e avançaram em massa. Elas mostrariam a este anfitrião rude o custo de ignorar seus convidados. As cabeças sem pelos avançaram em direção à figura sentada firmemente na cadeira, mas no momento em que a tocaram, a figura desapareceu no ar. Dezenas de rostos se chocaram contra a longa mesa. Os livros, a tinta e até a própria mesa foram instantaneamente despedaçados pela força tremenda. Foi uma demonstração vívida do poder destrutivo que essas cabeças traziam com seu impacto. Mas quando os cacos atingiram o chão, nenhuma das cabeças sentiu aquela resistência elástica e satisfatória de colidir com a carne. Tudo que restou diante deles foi uma capa esfarrapada, espalhada entre os pedaços quebrados da mesa. A pessoa sob a capa desapareceu em um instante. As cabeças recuaram meio metro, confusas. Uma delas, parecendo particularmente aflita, aproximou-se dos destroços e examinou-os cuidadosamente. Mas seu cérebro não estava apto a processar o que acabará de acontecer, então ele simplesmente desistiu com um suspiro de impotência. Encontre-o! Nesse momento, um sinal veio de fora do Castelo Negro. A confusão desapareceu dos rostos das cabeças. Elas se iluminaram de excitação mais uma vez, suas bocas abrindo e fechando incessantemente como se entoassem. Esconde-esconde é muito divertido. Um por um, eles saíram do laboratório e começaram a vasculhar o castelo. Logo, o laboratório saqueado retornou ao silêncio. Restaram apenas os destroços para contar a história de seu trágico destino. Enquanto isso, escondido dentro de uma fenda na parede, Saul tinha um olho pressionado na abertura, observando calmamente todo o processo. Desde o momento em que as cabeças invadiram o laboratório até o momento em que destruíram a capa falsa que ele havia deixado para trás. Isso mesmo. Saul não estava sob o manto. Ele usou o truque de mágica, um feitiço simples porém prático de nível 0, para fixar a capa no lugar e fazê-la tremer ocasionalmente para dar mais realismo. No momento em que ele jogou a capa sobre si mesmo, ele já havia deslizado para dentro da fenda na parede que havia preparado com antecedência. Graças a isso, ele viu tudo: as cabeças grotescas se chocando contra o chão e uma vaga figura negra entrando pela janela, a mesma presença que havia despertado a atividade das cabeças. Assim que as cabeças saíram da sala, Saul saltou para fora da costura. Seu olho direito apresentava uma marca profunda devido à pressão prolongada, algo que nem mesmo um feitiço de cura de ferimentos leves de nível 0 conseguiu remover. Essa marca o acompanharia pelo resto do dia. Saindo do espaço apertado, Saul casualmente fechou a brecha, então empurrou a janela com uma mão e saltou para fora. As pequenas algas dispararam rapidamente, dividindo-se em duas, uma ponta ancorando na janela, a outra impulsionando Saul para frente e abrindo caminho. Suspenso no ar por pequenas algas, Saul perseguiu a vaga silhueta negra, ainda com energia mental suficiente para resmungar. Assim que eu estudar a magia de 2º grau Toque do Tormento e avançar para o grau 3, realmente preciso colocar voo na minha lista de aprendizado. Ele se destacou no uso do método de coordenadas para decifrar runas. Embora esse método tenha se tornado menos eficaz com runas de nível superior, ainda lhe permitiu compreender mais matrizes de magia do que a maioria durante os estágios iniciais.
Enquanto refletia sobre esses pensamentos, Saul percebeu que já havia perdido o rastro da sombra. Mas não se assustou. Aterrissou suavemente no chão e espalhou seu poder mental. Instantaneamente, incontáveis gavinhas irromperam do solo, serpenteando em sua direção. Essas eram as raízes da cipó do diabo, enterradas profundamente no subsolo por muitos anos. Elas podiam não cobrir toda a floresta do Castelo Negro, mas se estendiam por quase toda ela. Aquelas cabeças dentro do castelo ainda estão me procurando. Digam a essas videiras para pararem com essa farsa. É hora de revidar. Elas nem percebem que há um intruso à porta, quando é óbvio à primeira vista que algo está errado. Uma parte dos brotos recuou para o solo. Saul então transmitiu seu poder mental para outra porção. Agora mesmo, alguém desconhecido lançou uma explosão de magia do lado de fora do castelo. Não deve ter ido longe. Ativem todos os sistemas de raízes da floresta, encontrem essa pessoa. Mas não a alertem. Outro lote de gavinhas deslizou de volta para o subsolo. As raízes da videira diabólica não entendiam a fala humana, é claro, mas Saul já havia se infiltrado completamente no núcleo espiritual principal da videira, o que lhe conferiu um controle sem precedentes sobre ela. Ele podia comandar suas raízes para realizar tarefas básicas. Além disso, lutar e explorar foram os motivos pelos quais essa trepadeira diabólica foi plantada aqui em primeiro lugar. Poderíamos até dizer que a videira diabólica foi o verdadeiro trunfo de Moshi Moshi para defender sozinho o Castelo Negro. Mas agora, não havia escolha a não ser obedecer a Saul. Mesmo que o Castelo Negro recebesse um novo mestre no futuro, eles poderiam não ser capazes de tomar o controle total da videira diabólica. Afinal, a pequena alga havia de alguma forma se infiltrado no núcleo da videira diabólica, agindo como um bandido, extorquindo, saqueando e se alimentando dela para se fortalecer. Se Saul não tivesse intervindo para fazê-la sair um pouco, ela provavelmente teria se recusado a sair. Nesse momento, um fino tentáculo emergiu da terra novamente, apontando nitidamente em uma única direção. Saul parou no mesmo instante. A pequena alga o içou silenciosamente no ar. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, disse ele, deixando as mãos caírem e se transformarem lentamente, ficando translúcidas, como os tentáculos de um polvo balançando no ar. Capítulo 292. Cadiz estava escondido dentro do tronco oco de uma árvore alta na floresta do Castelo Negro. Ele não era um aprendiz de terceira classe há muito tempo, mas ele estava ansioso para provar a si mesmo. Ultimamente, seus Land Drifters vinham tendo uma maré de azar. Em apenas alguns meses, perderam 2 aprendizes de terceira classe e vários de segunda classe. Perder aprendizes de segunda patente não era grande coisa. O capitão tinha um método para produzi-los em massa. Bastava acumular vidas e em 1 ou 2 anos, as perdas seriam repostas. Mas aprendizes de terceiro grau não eram tão fáceis de encontrar. Principalmente porque aprendizes de segundo grau produzidos dessa forma tinham uma taxa de sucesso ainda menor para avançar. Isso tornava os aprendizes de terceiro grau altamente valorizados entre os derivantes da Terra. Por isso, cada aprendiz de terceira classe detinha considerável autoridade. Mas apenas os melhores entre eles recebiam treinamento especial do capitão e tinham a chance de se tornarem capitães de fragata. Quando Cadiz foi promovido a terceiro grau, todas as vagas para capitão de fragata já estavam preenchidas. Além disso, ele não era particularmente excepcional, então nunca conseguiu arrebatar aquele posto lucrativo. Agora, com os 2 aprendizes de terceira classe que bloqueavam seu caminho mortos acidentalmente, esta era sua chance de se destacar e receber o favor do capitão. Se ele conseguiria se destacar dos outros, dependia de conseguir levar o mestre temporário do Castelo Negro para sua armadilha naquela noite. O que Cadiz não entendia era, por que o capitão tinha ido tão longe, usando esse tipo de tática, só para lidar com um aprendiz de segunda patente? Ele olhou para a semente na palma da mão, sentindo uma inquietação crescer em seu coração. Segurar esta semente da flor devoradora de almas parece estranho. Espero poder pegar aquele aprendiz de segundo grau logo. É melhor tirar essa batata quente das minhas mãos o mais rápido possível. Seus Land Drifters eram conhecidos por 3 produtos exclusivos, o Slender Wright, a Thousand Eyes de Banshee e o último, a Soul Devouring Flowers. Mas a maioria das pessoas não fazia ideia da utilidade real dessas 3. O próprio Cadiz só recentemente descobrira a utilidade das 2 primeiras. Quanto à semente da flor devoradora de almas que agora segurava, ele ainda não fazia ideia do que ela fazia. Ainda assim, quando ele se tornasse um aprendiz de terceira classe, como Herman já foi, capaz de comandar uma fragata de forma independente, ele definitivamente ganharia o direito de aprender seus segredos. Nesse momento, ouviu-se um barulho vindo de dentro do Castelo Negro. Parecia que, seguindo suas ordens, o fantasma delgado havia causado uma comoção ainda maior, o suficiente para despertar as videiras demoníacas. Cadiz franziu a testa. Ele não tinha medo de perturbar as trepadeiras do diabo, com a ajuda de um certo aliado misterioso arranjado pelo mentor. Contanto que ele se retirasse antes do amanhecer, isso não alarmaria o povo de Borderfall City. Ainda não o encontrou? Com o passar do tempo, a confiança que Cadiz sentirá no início começou a se desgastar. Mentor disse que se eu não completar esta missão, a chance de ser promovido a capitão de fragata se foi para sempre. Ele hesitou. Devo dar uma olhada? Mas eu já armei a armadilha na floresta. Se eu simplesmente for embora. A lua crescente pairava baixa. Cadiz permaneceu no mesmo lugar, andando de um lado para o outro. Não, claramente algo deu errado com o espectro delgado.
Se eu ficar aqui, esta missão vai fracassar. Aquele aprendiz de segundo grau é mais durão do que eu esperava para ficar escondido tanto tempo mesmo com o espectro procurando. Cadiz decidiu ir pessoalmente, custasse o que custasse, ele tinha que expulsar o inimigo. Ele levantou lentamente a mão, e o tronco da árvore à sua frente se abriu. Cadiz saltou. Mas, no momento em que seus pés estavam prestes a tocar o chão, algo de repente se enrolou em sua cintura. Uma aura arrepiante atingiu diretamente sua cabeça. Uma emboscada. Ele já tinha visto uma batalha antes e reagiu instantaneamente. Sem olhar para trás, Cadiz ergueu a mão. Um escudo redondo e prateado se materializou acima de sua cabeça. Feitiço de primeiro nível, escudo mágico. Embora não cobrisse tanta área quanto a Soul Armor, sua força defensiva era notavelmente maior. O inimigo esperou o momento perfeito para atacar. Seria um golpe poderoso. Cadiz não tinha ideia de quem era o atacante ou quão forte ele era. Ele só podia contra-atacar com uma de suas defesas mais fortes. Estrondo. Ouviu-se um som nítido. O ataque foi bloqueado. Cadiz franziu a testa. Algo estava errado. O ataque não era nada forte. Então eles só queriam atrair uma das minhas defesas? A coisa que o envolvia pela cintura subitamente apertou, puxando-o para cima. A aura arrepiante varreu suas pernas desta vez, não um ponto vital, mas o poder por trás dela era claramente maior. O agressor estava tentando aleijar suas pernas e impedi-lo de escapar. Pego de surpresa, Cadiz estava em desvantagem, com cada movimento limitado. Se quisesse reverter a situação, precisava lançar um contra-ataque poderoso. Caso contrário, a derrota seria total. Então, enquanto ele estava suspenso no ar, Cadiz torceu sua cintura com força e virou seu corpo, agora voltado para o céu. Ao mesmo tempo, uma fina camada de gordura amarela se espalhou instantaneamente por sua pele, como queijo escorrendo por gaze. 2 tentáculos negros atacaram suas pernas no instante seguinte. Mas o impacto foi fraco e não causaram nenhum dano real. No momento em que os tentáculos tocaram a camada oleosa, eles congelaram. Mas então ela se estilhaçou, revelando a pele intacta por baixo. Suas calças estavam rasgadas em 2 lugares, mas suas pernas estavam completamente lesas. Naquele momento, após receber 3 golpes, Cadiz sorriu ameaçadoramente. Ele suportou aquela emboscada não apenas para ganhar tempo de se virar e localizar o atacante, mas também para preparar seu próximo ataque. Suas mãos, ainda cobertas de graxa amarela, se esticaram para frente no momento em que avistou uma figura negra entre as folhas. Seus lábios se moveram rapidamente e então a graxa em suas palmas disparou como balas. A figura também não parou de atacar. Embora os golpes anteriores não tivessem acertado em cheio, aqueles tentáculos negros voltaram a atacar as balas amarelas. Mas no momento em que a graxa atingiu o tentáculo, as balas o atravessaram com facilidade, continuando seu caminho mortal em direção à figura de preto. Uma aura tênue brilhou ao redor da figura, um feitiço de armadura de alma. Um brilho passou pelos olhos de Cadiz. Se o inimigo ousasse usar a armadura de alma para resistir ao golpe em vez de se esquivar, então a coisa ficaria interessante. Essa graxa amarela não era um feitiço comum. Era algo que o próprio Cadiz havia criado, combinando um feitiço de mira com um material raro. Tinha capacidades ofensivas e defensivas. Sem esse feitiço único, ele talvez nunca tivesse se tornado um aprendiz de 3º grau. Mas, para a decepção de Cadiz, a figura não foi imprudente ao receber o golpe. Em vez disso, com uma cautela impressionante, desviou de cada bala de graxa, sem deixar que nenhuma sequer roçasse em suas roupas. Conforme o inimigo se movia, ele emergiu das sombras. O luar se derramava sobre seu rosto, revelando um semblante juvenil calmo e inexpressivo. Você? Cadiz estreitou os olhos. Não esperava que a pessoa que procurava estivesse bem na sua frente. Bem, isso me poupa algum esforço. Embora o plano não tivesse saído como esperado, Saul finalmente deixou o Castelo Negro. É isso mesmo. Quem emboscou Cadiz nas sombras das árvores foi Saul. No momento em que Saul viu a mudança no olhar de Cadiz, ele soube. Aquele homem estava atrás dele o tempo todo. Capítulo 293. Saul saltou de entre as árvores, pousando firmemente com a ajuda de Pequeno Algai e, ao mesmo tempo, lançou 2 tentáculos negros em Cadiz mais uma vez. Este respondeu com as mesmas balas amarelas de alta penetração e avançou em vez de recuar, parecendo que pretendia enfrentar Saul em combate corpo a corpo. Mas, simultaneamente, a substância oleosa em uma de suas palmas recuou, revelando uma semente firmemente agarrada em sua mão. Saul congelou ao ver a semente. Então, para surpresa de Cadiz, virou-se e disparou, lançando mais 2 tentáculos negros para trás para cobrir sua retirada. Cadiz ficou momentaneamente atordoado. Não esperava que Saul desconfiasse da semente em sua palma. Ele reconheceu? Isso é impossível. A semente da flor devoradora de almas era um dos segredos mais importantes dos derivantes da Terra. Se Cadiz não tivesse sido incumbido dessa missão, ele não teria condições de saber sua aparência, muito menos sua função. Ele deve estar sendo cauteloso demais. Não importa, agora que viu a semente não vai escapar. Não importa quão incomuns sejam seus métodos, diante da flor devoradora de almas, os planos de um mero aprendiz são inúteis. Cadiz deu um sorriso maligno e esmagou a semente na palma da mão. Com a outra mão disparou novamente balas amarelas, que rapidamente despedaçaram os tentáculos negros que se aproximavam. Um broto verde claro emergiu da palma de Cadiz, enquanto uma raiz marrom amarelada se cravou em sua carne.
Quando Cadiz estava se preparando para testemunhar o poder da flor devoradora de almas, algo chamou sua atenção. Algo cinza e disforme emergindo do tentáculo negro despedaçado. Confiante de que havia lidado com a manobra final de Saul, Cadiz continuou avançando. Só então percebeu a sombra semi-transparente pairando no ar, e era tarde demais para parar. Rangendo os dentes, ele disparou outra bala amarela com uma das mãos, enquanto erguia o broto na outra como escudo. Não havia como o truque oculto de Saul resistir a ataques físicos e espirituais ao mesmo tempo. Mas no segundo seguinte, os olhos de Cadiz se arregalaram em descrença. A sombra branco-acinzentada emergindo do tentáculo quebrado ignorou completamente as balas amarelas, deixando-as passar por sua forma incorpórea enquanto avançava em sua direção. Cadiz não teve escolha a não ser levantar a mão direita para enfrentá-lo. Ele reconheceu o ataque de Saul como um ataque de alma. Mas como o ataque de alma de um aprendiz de quase terceiro grau poderia representar uma ameaça ao tesouro do andarilho da terra? Então, inesperadamente, a sombra cinza semi-transparente que estava prestes a colidir com o broto da flor devoradora de almas de repente se torceu, curvando-se em volta da mão de Cadiz e avançando direto para seu pulso. Cadiz não esperava que o ataque de alma de Saul fosse tão ágil. Os ataques da alma eram causados pela força mental, mas, uma vez que a energia deixava o corpo, era notoriamente difícil de controlar, muitas vezes até mais rígidos do que os ataques físicos. Isso acontecia porque a força mental de um aprendiz de mago não conseguia realmente deixar seu corpo. No máximo, ela podia ser usada para sentir magia externa ou energia da alma por meio de vibrações. E ainda assim, Saul tinha acabado de executar um ataque de alma no ar a mais de 10 metros de distância de seu corpo. Isso estava muito além do que os aprendizes de magos normais poderiam fazer. Rangendo os dentes, Cadiz recusou-se a recuar. Um passo em falso levaria a outro, ele precisava corrigir o erro anterior antes que Saul escapasse. Mesmo que seu braço fosse danificado pelo golpe da alma, ele estava determinado a usar a flor devoradora de almas. No momento final, ele torceu o pulso para que o broto em sua palma ficasse de frente para a sombra cinzenta que se aproximava. Fingiu estender a mão imprudentemente, mas, na verdade, estava manobrando o broto para fazer contato com a magia e a força mental de Saul. Só preciso completar a marcação. Mesmo que eu me machuque, vou me deitar e curtir assistindo aquele pirralho ser devastado pela flor devoradora de almas. Os lábios de Cadiz se curvaram em um sorriso irônico. No momento seguinte, a sombra cinza pousou no pulso de Cadiz. Ao mesmo tempo, o broto verde em sua palma fez contato com o ataque da alma de Saul. Cadiz se preparou para a dor, mas quando olhou para o braço ficou estupefato. O que é que eu estou vendo? Uma tempestade de pontos de interrogação explodiu em sua mente. Ele observou totalmente incrédulo, enquanto a sombra cinza puxava algo de seu braço. Isso mesmo, literalmente. Ele viu um braço semi-transparente sendo arrastado para fora de seu braço físico, ainda totalmente vestido e intacto. Naquele instante, Cadiz finalmente entendeu. Este era um pedaço de sua alma, sendo extraído à força de seu corpo. Gá! Cadiz soltou um grito, seu rosto ficando mortalmente pálido. Ele já tinha visto magia que visava almas antes, mas nunca nada que arrancasse a alma de alguém. E ele não era apenas uma pessoa comum, sua forma de alma deveria ser excepcionalmente estável. Então, ele viu a sombra branco-acinzentada se contorcer novamente e arrancar ainda mais o braço da sua alma do corpo. Só então Cadiz viu claramente. A coisa puxando sua alma não era uma garra ou mão, era um tentáculo de polvo cinza e semi-transparente. Ao rastrear o tentáculo, ele ficou surpreso ao descobrir que ele se estendia da manga de Saul, sua mão real não estava à vista. Outro puxão forte sacudiu todo o corpo de Cadiz. Sua mente ficou turva, sua visão se duplicou e a figura de Saul balançou para frente e para trás, dividindo-se e fundindo-se como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Cadiz nunca tinha passado por isso antes, mas sabia o que significava. Este foi o prenúncio de que toda a sua alma seria arrancada viva. Seus olhos se voltaram desesperadamente para o canto da visão. Agora tudo o que ele podia esperar era que a flor devoradora de almas entrasse em ação. Se não conseguisse tomar o controle de Saul, pelo menos poderia bloquear seu próximo ataque. Mas o que Cadiz não sabia era que a flor devoradora de almas já estava tentando de tudo para atacar Saul. No momento em que o broto tocou a forma da alma de Saul, ele sentiu uma marca estranha aparecer em sua consciência. Mas antes que ele pudesse começar a analisar o que aquilo significava, o diário flutuando silenciosamente dentro do núcleo de sua alma de repente se abriu, desceu até a marca e então... Batata! Ele fechou no alvo como um livro esmagando um mosquito. Saul encarou inexpressivamente por um momento, depois retomou seu ataque ao corpo-alma de Cadiz. Seu braço havia se transformado em um tentáculo, que agora prendia firmemente a alma de Cadiz. Com isso concluído, era a hora do próximo passo, como arrancar um nabo teimoso. Tenho que admitir, ele é mesmo um aprendiz de terceira classe, murmurou Saul, cerrando os dentes enquanto a expressão de Cadiz se tornava cada vez mais atordoada. Se fosse um de segunda classe, eu poderia ter arrancado a alma de uma só vez. Mas com um de terceira classe, eu tive que... Uma veia saltou na testa de Saul quando ele deu o outro puxão forte. Finalmente uma figura totalmente transparente se separou do corpo de Cadiz, voando direto em direção a Saul, impulsionada pelo impulso do tentáculo. O corpo físico de Cadiz tremeu e então caiu molemente no chão. 4 vezes. Foram necessárias 4 tentativas para arrancar sua alma.
Observando a expressão atordoada e meio perplexa da alma que voava em sua direção, Saul ergueu a outra mão. No ar, agarrou um diário vermelho escuro entre 3 dedos e o levou diante dos olhos. No momento seguinte, a alma foi sugada para dentro do diário sem a menor resistência, desaparecendo em suas páginas como um traço preto. Saul abaixou a mão, virou o diário e com o movimento do polegar, as páginas farfalharam até parar em uma página preta novinha em folha. Nada mal. O primeiro teste ofensivo confirmatório no reino mental produziu um resultado satisfatório. Saul deu um sorriso fraco e fechou o diário com um estalo. Capítulo 294. Embora Saul tivesse caído em uma emboscada, o diário havia emitido um aviso não letal, avisando de que o inimigo desta vez não seria muito forte. Pelo menos quando ele enfrentou os ataques diretamente, o diário não apareceu para lhe dar um choque de realidade. Ele não tinha pressa em verificar a nova alma dentro do diário. Em vez disso, caminhou até o cadáver e se agachou, inspecionando o broto verde claro na palma da mão do inimigo. Naquele momento, o diário dentro do seu corpo espiritual abriu-se novamente, virando automaticamente para a página associada a Herman. Na página preta apareceu uma escrita branco-leitosa, um tanto confusa no layout, refletindo a urgência de Herman. Ah, mestre, eu conheço essa pessoa. Ele é um aprendiz recém-promovido de 3º grau dos derivantes da Terra, especialista em magia do elemento Terra. O nome dele é... Claramente Herman não conseguia se lembrar. Esqueça se não consegue se lembrar. Saul pegou casualmente um galho seco do chão e cutucou o broto na palma da mão do cadáver. Você sabe o que é isso? É uma ferramenta mágica ou um feitiço pessoal dele? Nenhum dos dois, mestre. Este é um dos 3 tipos de criaturas demoníacas criadas pelos vagabundos da Terra, uma flor devoradora de almas. Uma criatura demoníaca criada pelos andarilhos da Terra? Saul repetiu suavemente. Os Land Drifters chegaram ao poder exatamente por causa de seus métodos de criação desses 3 tipos de criaturas demoníacas. Como um dos antigos aprendizes de 3ª patente dos Land Drifters e ex-capitão de uma fragata, Herman naturalmente os conhecia bem. Ele até conhecia alguns dos segredos mais profundos por trás da organização. Ele passou a explicar os 3 tipos de criaturas demoníacas. Os primeiros, e mais numerosos, foram os espectros delgados. Eles serviam como executores dos derivadores da Terra. Seus pescoços podiam se estender por centenas de metros, tornando-os excelentes em rastreamento e observação. Como suas verdadeiras formas eram aparições sombrias, eles também podiam se esgueirar para lugares onde outros não conseguiam. Saul já havia encontrado um espectro delgado. Naquela época, ele havia acabado de alcançar o 2º nível e quase perdeu a vida para um no Vale das Mãos Penduradas. Ele só conseguiu sobreviver contando com seu olho fantasma e pequenas algas para um contra-ataque. O 2º tipo de criatura demoníaca que os derivantes da Terra criaram foram as Banshees de 1000 olhos. Seus corpos eram cobertos de olhos. Escondendo a maioria deles, elas poderiam se passar por beldades comuns. Mas, uma vez abertos os olhos, podiam emitir raios de luz ofuscantes que interferiam no fluxo de energia mental. Com tantos olhos abertos ao mesmo tempo, elas podiam ver áreas ou coisas invisíveis para pessoas comuns. Banshees de 1000 olhos eram muito mais raras que espectros delgados. Na maioria das vezes, apenas magos autênticos dos andarilhos da Terra tinham acesso a elas, ao contrário dos espectros delgados, dos quais qualquer aprendiz de 3º grau poderia ter um. As últimas e mais raras eram as flores devoradoras de almas. Dizia-se que toda a organização Land Drifters possuía apenas uma única flor original. O que foi usado aqui foi apenas uma semente dela. Essas sementes geralmente não se desenvolviam ao longo do tempo e eram consideradas itens de uso único. Acabei de perceber que quando esta semente entrou em contato com o meu corpo espiritual, deixou uma marca no meu espaço mental. É assim que a flor devoradora de almas funciona? Essa é uma função de marcação, apenas uma das habilidades mais básicas da flor devoradora de almas. Uma vez marcadas, tanto a semente quanto a flor original retém a marca, permitindo o rastreamento. Se a marca amadurecer, pode até afetar sua mente, mestre. Saul piscou. Até que ponto isso pode me afetar? Pode alterar minhas memórias? Não tão poderosos. Caso contrário, os derivantes da Terra não seriam apenas uma organização de magos mercadores. Então não estava no mesmo nível do Nigatmari Butterfly. Faz sentido. Se os derivadores da Terra tivessem acesso à criatura no nível da borboleta pesadelo, poderiam facilmente rivalizar com a Torre dos Magos em poder no continente ocidental. Saul assentiu. Esta semente ainda tem alguma utilidade? Ainda contém alguma energia. Mas sua marcação parece ter sido apagada pelo seu diário, mestre. Herman ficou um pouco chocado. Normalmente, a menos que Saul usasse ativamente o diário ou permitisse que eles saíssem, eles não conseguiam perceber nada acontecendo no mundo exterior. Mas antes de enfrentar o aprendiz dos Land Drifters, Saul ativou deliberadamente o diário, deixando as 4 almas agirem como seus conselheiros. Eles não o decepcionaram. Herman imediatamente reconheceu o homem como um dos andarilhos da Terra e até mesmo alertou Saul para não tocar no broto da flor devoradora de almas. Ele chegou um momento atrasado. O tentáculo de Saul ainda fez contato, mas nada aconteceu. No instante em que a semente deixou uma marca no espaço mental de Saul, ela foi esmagada pelo diário. Isso fez Saul perceber. Se ele realmente quisesse que os 4 servissem como conselheiros de combate, eles não só precisavam entender o inimigo, mas também entender melhor suas próprias capacidades.
Caso contrário, poderiam facilmente fornecer informações imprecisas ou até mesmo prejudiciais. Mas isso pode ser arranjado mais tarde. Um ramo amarelo claro de raiz surgiu do subsolo e bateu na ponta da bota de Saul. Parece que o hóspede do Castelo Negro também foi cuidado. Saul fez um gesto para que a pequena algaia embrulhasse o cadáver do intruso e se virou em direção ao castelo. A Devil Vine teve um desempenho muito bom. Herman, mestre, isso pode ser porque o Slender Wright perdeu seu controlador. Seu poder de combate teria caído drasticamente. Saul, Dentro do diário, o barulhento Ageu quase se deu um tapa no rosto e pulou rapidamente para fora. Ageu, mestre, a principal função da videira diabólica não é o combate. É principalmente vigilância e alerta antecipado. Aqueles que guardam o Castelo Negro, seja você ou Moshi Moshi antes, são todos aprendizes de mago muito poderosos. Intrusos comuns não devem ser um problema. Em caso de ameaças realmente avassaladoras, você pode solicitar ajuda da cidade da fronteira ou da Torre dos Magos. Herman, sim, mestre. Saul, porém, perguntou curioso, mas quando Lady Yura me nomeou mestre temporário do Castelo Negro, ela nunca me disse como contatar a Torre dos Magos ou a cidade da fronteira. Você acha que é porque ela não teve tempo, ou não quis? Um breve silêncio caiu entre as almas. Ageu, mestre, não estou muito familiarizado com a situação aqui no Castelo Negro, mas ao longo dos anos sempre foi possível contatar a Torre dos Magos remotamente. Acontece que na maioria das vezes as mensagens eram enviadas da torre para o castelo, e não o contrário. Possivelmente porque o custo de iniciar o contato é muito alto. No final foi o normalmente quieto quem falou. Mestre, na verdade eu sei um pouco sobre a situação de Lady Yura. A essa altura, Saul já havia retornado ao Castelo Negro. As portas da frente se abriram automaticamente, revelando uma bagunça lá dentro. Cabeças de pescoço longo e trepadeiras verde escuras emaranhadas, algumas penduradas nas paredes, outras estendidas no chão. A maioria das videiras e cabeças havia parado de se mover. Apenas algumas gavinhas ainda se retorciam e se contorciam lentamente, aparentemente lutando para se recuperar da luta anterior. O que você sabe? Saul casualmente empurrou com o pé as cabeças e videiras que bloqueavam seu caminho, parecendo bastante indiferente. Sei que Lady Yura se especializou em magia negra durante sua vida e tinha uma predileção por cultivar criaturas demoníacas. A cipó diabólico sob o Castelo Negro e o pântano devorador de almas sob a Torre do Mago foram originalmente plantados por ela. O passo de Saul vacilou. Ele não completou o passo. Esmagar. Ele pisou em uma cabeça enrugada e a esmagou. Capítulo 295. Então, até mesmo as pequenas algas foram plantadas pela senhora Yura? A pequena algaia pareceu ouvir Saul chamando por ela. Lentamente colocou a cabeça para fora do pescoço de Saul, olhou para os lados, e ao perceber que Saul estava simplesmente parado ali, atordoado, flutuou para encará-lo e mostrou a língua com um som de plurrur. Saul rapidamente levantou a mão e apertou a mandíbula superior e inferior da pequena algaia, fazendo-a morder a própria língua com precisão. Ele observou a língua negra se contrair violentamente antes de soltá-la com uma risadinha. O rosto grotesco da pequena algaia foi interrompido à força e até transformado em brinquedo por Saul. Furiosa, ela se encolheu. Mas antes de recuar completamente, fez questão de colocar alguma distância entre eles e mostrou a língua para Saul novamente. Enquanto brincava com as pequenas algas, explicou a Saul. O pântano devorador de almas era, em essência, uma criatura demoníaca de elemento terra. Chamá-lo de plantado pode não ser totalmente preciso, mas de fato fazia parte do dote da senhora Yura quando ela chegou. Ageu, o antigo bibliotecário, veio confirmar isso. Ageu, isso mesmo, mestre. Pouco depois de Lady Yura chegar à Torre dos Magos, ela abriu um laboratório subterrâneo e começou a cultivar muitas criaturas demoníacas. Mas a maioria delas não prosperou. Após a morte de Lady Yura, o laboratório subterrâneo também foi abandonado. Sem querer ficar para trás, virou outra página do livro de Ageu. Mestre, eu ainda era um aprendiz vivo na época. Acontece que vivi durante os dias sombrios que se seguiram à morte da senhora Yura. Naquele dia, o mestre da torre teve um acesso de fúria enorme. Sibilo. Saul percebeu que ainda sentia medo ao se lembrar daquele tempo. Muitas pessoas morreram naquele dia. Alguns eram magos do Ducado de Quema, outros eram aprendizes de mago. Nunca tínhamos visto o mestre da torre tão enfurecido. Só à noite ouvimos rumores de que alguém tinha visto o mestre da torre carregando Lady Yura para fora do laboratório subterrâneo. Mas a cabeça da senhora Yura já havia sumido. O que ele segurava era apenas um cadáver sem cabeça. Depois daquele dia, o laboratório subterrâneo foi abandonado. Saul coçou o queixo e de repente disse, a pequena algaia ficou naquele laboratório o tempo todo e mesmo depois de abandonada, não saiu. Você acha que ela sabe como a senhora Yura morreu? O assunto mudou de se Lady Yura havia deliberadamente armado para Saul para a causa de sua morte. Mas não era algo fora do assunto. Se ele conseguisse descobrir como Lady Yura morreu, talvez pudesse entender o que ela queria agora. E talvez até descobrir o que Gorsa queria. Saul sabia que o restante de sua habilidade de observador da história não duraria muitos dias. Ele havia planejado originalmente usar essa última parte no diário. Depois considerou usá-la na companheira próxima, a pequena algaia. Agora, suspeitando que a pequena alga pudesse saber a causa da morte de Yura, Saul decidiu. Depois de lidar com o Castelo Negro, ele observaria o passado da pequena alga.
De qualquer forma, usar aquele trecho do History Vacher no diário novamente provavelmente não revelaria muita coisa. Saul já havia desistido de uma terceira observação da história do diário. Ainda assim, além de observar o passado de Little Algai, havia outra maneira de descobrir o motivo por trás da emboscada daquela noite. Esta noite já demos as boas-vindas ao primeiro hóspede e recebemos o segundo. Então, pergunto-me, haverá um terceiro? Arrastando o cadáver do agressor dos Land Drifters, Saul desceu até a adega subterrânea e entrou no túnel que levava ao sistema de raízes da trepadeira do diabo. Nos encontramos novamente, Lord Saul. No momento em que a videira diabólica sentiu a presença de Saul, ela rapidamente enviou uma saudação. Ao mesmo tempo, gavinhas grossas e negras, cada uma da largura de uma coxa, brotavam do chão úmido e lamacento. Elas balançavam suavemente, como se estivessem saudando Saul. Devil Vini, há quantos anos você está sob o comando do Castelo Negro? Não tenho uma noção clara de tempo. Então você sabe como o Castelo Negro se comunica com a Torre do Mago? Desculpe, não sei. Saul não ficou exatamente decepcionado. Jogou o cadáver do agressor no chão e encostou-se casualmente na parede. Em sua mente, ele ordenou: diário, traga a página negra daquele agressor. O diário se desenrolou dentro de sua forma espiritual e virou para a quinta página preta. Qual o seu nome? Ah, meu nome é Cadiz. Sou um aprendiz de mago de terceira classe dos derivantes da Terra. Onde? É esse lugar? Estranho, não me lembro como cheguei aqui. Seu propósito em vir aqui. Saul não tinha intenção de ficar com Cadiz. Manter esses fragmentos de alma exigia que Saul gastasse energia mental. Se ele não os questionasse, os fragmentos poderiam permanecer por mais tempo. Mas qual seria o sentido de guardar um fragmento que não continha nenhuma informação valiosa? Além disso, o papel de Cadiz se sobrepunha ao de Herman. Mas Herman, agora promovido a capitão de fragata, tinha muito mais valor e sabia muito mais. E eu estava seguindo ordens do meu mentor, enviado para marcar alguém chamado Saul, um possível aprendiz de terceiro grau. Mas acho que falhei. Como vou explicar isso ao meu mentor? Prospecto. Aprendiz de terceiro grau? Saul flexionou o pulso. Pouca gente sabe disso. Lady Yura é uma, e o grão-duque Kira provavelmente descobriu. Alguns dos aprendizes de terceiro grau do Ducado de Kema também devem ter notado. Afinal, diferentemente dos aprendizes de segundo grau, os de terceiro grau não só tinham localizadores, mas também podiam integrá-los perfeitamente com suas formas de alma. A estabilidade de suas almas era muito superior à dos segundos escalões comuns. Depois de pensar um pouco, Saul continuou. Você sabe por que seu mentor queria marcar Saul? Meu mentor disse que eu não precisava saber. Então você era mesmo só um peão. Nem sabia o objetivo da missão. Como você ia marcá-lo? Basta deixar a semente da flor devoradora de almas entrar em contato com a forma da alma dele. Isso bastaria. E depois que a marca foi plantada, seu mentor lhe deu mais alguma instrução? Se a tarefa desse certo, eu deveria deixar uma marca na entrada da floresta do Castelo Negro. Então, naturalmente, outra pessoa viria para assumir a marca. Mas, eu definitivamente plantei a marca. Por que ela falhou? Será que a energia da semente acabou? Então havia uma terceira pessoa? Mas o diário não emitiu nenhum aviso desta vez. Saul rapidamente descobriu. Para atrair a terceira pessoa, o alvo precisava ter sucesso. Mas com o diário por perto, esse alvo não conseguia se manter. O que significava que o alvo sempre falharia, e a terceira pessoa nunca apareceria. Ainda assim, como Saul foi capaz de extrair a história completa de Cadiz, a ausência da terceira pessoa não levaria a nada desastroso. Com esse pensamento, Saul finalmente se sentiu mais à vontade. Ele ainda não havia catalogado ou experimentado o novo sistema de alerta do diário, então não tinha certeza de que tipo de consequências negativas o desencadeariam. Poderia ser algo com um atraso maior, como uma morte eventual. Mas mesmo mais longo provavelmente significava apenas algumas horas em vez de alguns minutos. Com base no comportamento anterior do diário, Saul estimou que o perigo havia mudado de em minutos para em horas. Se alguém assumir a marca, o que poderá fazer? Saul reprimiu a vontade de começar os experimentos e continuou o interrogatório. Não sei. Foi a primeira vez que manuseei uma semente de flor devoradora de almas. Antes disso, eu era apenas um aprendiz de terceiro grau de nível inferior. Meu mentor me promoveu recentemente. Saul esfregou as têmporas. Esse Cadiz não sabe mesmo de nada, né? O mentor dele o promoveu. A quê? Um peão descartável? Capítulo 296. Depois de responder a algumas perguntas decepcionantes, a tinta branca de Cadiz já havia desbotado de sua cor original para um tom quase cinza, com traços tão finos e quebrados que mal podiam ser lidos. Vendo o descontentamento de Saul com as respostas de Cadiz, Herman imediatamente interveio. O diário avançou 2 páginas. Herman, mestre, eu sei um pouco mais sobre a flor devoradora de almas. Fale. Saul não se dava mais ao trabalho de fazer uma pergunta de cada vez. Quando a semente de uma flor devoradora de almas deixa uma marca no corpo espiritual de uma pessoa ou de outra criatura, a marca pode se fortalecer gradualmente sob cultivo deliberado, eventualmente permitindo que o hospedeiro seja controlado. Embora não altere as memórias de alguém como você temia, pode de fato obscurecer a mente temporariamente ou exercer uma influência poderosa em um momento crítico, forçando o hospedeiro a uma ação específica. No entanto, o conteúdo dessa ação deve ser gravado na semente antes que a marca seja plantada. O processo de cultivo apenas fortalece essa influência.
É como uma sugestão mental. Saul assentiu, as sobrancelhas franzidas relaxando lentamente. Pode influenciar alguém inconscientemente a realizar um ato específico. Parece que eu era apenas uma ferramenta que os Land Drifters queriam usar. Como um aprendiz quase de 3º grau, Saul não ficou decepcionado. Se todos o tivessem tratado como um verdadeiro mago, isso seria motivo para ficar nervoso. Além disso, há outro uso para a marca, detonação de marca. Se detonada diretamente dentro do corpo espiritual do alvo, pode causar danos significativos. Controle de curto prazo, manipulação momentânea e detonação. Essa flor devoradora de almas é realmente poderosa com uma ampla gama de funções. Não é à toa que é um dos trunfos dos derivadores da Terra. Se as sementes não fossem tão raras, sua organização não seria tão pequena. Nesse momento, Ageu interveio novamente. Ageu, mestre, embora a flor devoradora de almas pareça poderosa, ela tem muitas limitações. É ainda menos eficaz em magos verdadeiros. Para influenciar um mago verdadeiro, mesmo que ligeiramente, você precisa da flor principal da flor ou de um longo período de cultivo. Além disso, seu diário pode devorar a marca no instante em que for detectada. Outros magos verdadeiros, embora não tão poderosos quanto você, certamente têm suas próprias maneiras de apagar a marca. Verdade, assentiu Saul, a marca não é exatamente sutil. Qualquer um com poder de alma no nível de um mago verdadeiro pode detectá-la facilmente. A menos que esse terceiro que Cadiz mencionou tenha uma maneira de ocultar a presença da marca, ela ainda levantará minhas suspeitas e eu reportaria ao mestre da torre. Se Saul não tivesse vinculado o diário como seu localizador antes de entrar no Castelo Negro, talvez não tivesse notado a marca imediatamente. Quando aquele terceiro grupo chegou para assumir o controle, desde que não representasse uma ameaça letal imediata, ele realmente poderia ter acabado sem saber. Sob controle. Se ele trouxesse aquela marca de volta para a Torre do Mago e realizasse algum ato em um momento crítico que causasse grande dano ao mestre da torre, Saul sabia que Gorsa não o perdoaria. Quem o estava mirando sabia claramente que ele era forte. Enviaram um aprendiz de 3º grau para emboscá-lo e usaram o espectro delgado, entregue pelo mago Buri, para passar pela videira do diabo sem serem detectados. Essa pessoa não apenas conhecia Saul muito bem, mas também estava bastante familiarizada com Black Castle. Quanto mais penso nisso, mais desconfiada Lady Yura fica. Saul cruzou os braços, batendo os dedos ritmicamente no braço. Ao lado dele, a videira diabólica achou estranho que depois de Saul lhe fazer 2 perguntas, ele simplesmente ficasse ali, com o rosto mudando constantemente. Mas, tendo sido quase drenada pelas pequenas algas, ela não ousou falar fora de hora. Se eu fosse marcado, para garantir que a influência da flor devoradora de almas durasse ou fosse ativada em um momento crítico, a pessoa que mantivesse a marca precisaria de contato regular comigo, o que significa que deveria ser alguém da Torre dos Magos. Saul de repente ficou ereto, com os olhos girando em pensamentos. Espere, talvez eu possa. Ele rapidamente fez o diário voltar para a página com Cadiz. Cadiz, antes e depois de você me atacar, você falou com alguém sobre a nossa luta, ou o resultado dela? Ele não. A fraqueza na caligrafia de Cadiz era óbvia. Então, você não conseguiu completar a marcação. Isso significa que só você e eu sabemos disso. E sim, um leve sorriso curvou os lábios de Saul. O experimento Inferno Interior. Passo 1. Posso simular a marca? O diário em seu espaço mental de repente deixou uma impressão fraca e opaca. Saul reconheceu imediatamente. Era a marca exata que a semente da flor devoradora de almas havia deixado em seu corpo mental. Ele imediatamente o ativou com seu poder mental, fazendo piscar com facilidade. Perfeito. A marca é autêntica, indistinguível da original. Eu estava pensando que teria que imitá-la eu mesmo com poder mental. Não esperava que o diário simplesmente me entregasse. Agora, será que o diário consegue decifrar a influência intrínseca na marca? Infelizmente, desta vez o diário não deu resposta. Saul não desanimou. Ele bateu palmas de leve. De qualquer forma, eu tenho a marca. Ele olhou de volta para o diário. Agora, Cadiz, que tipo de marca o seu capitão queria que você deixasse na entrada da floresta do Castelo Negro? Depois de responder a pergunta final de Saul, a letra fraca e quase invisível de Cadiz finalmente desapareceu. A página negra do 5º capítulo no espaço mental de Saul se estilhaçou e desapareceu, com os fragmentos se aprofundando em lugares desconhecidos. Devil Vini, você pode verificar se há alguém vigiando a entrada da floresta do Castelo Negro? Não consigo monitorar áreas distantes. É mesmo? Saul estalou os lábios. Então eu mesmo cuido disso. Ele deu um passo à frente, com a mão pronta para pressionar a videira do diabo. Espere, Lorde Saul. Vou fazer o meu melhor. Vou tentar. Não, eu consigo. A mão de Saul parou a apenas 1 centímetro da raiz principal da trepadeira do diabo. Embora ele estivesse ameaçando, na verdade ele se sentia aliviado por não ter que se envolver em outra comunhão mente-planta. Isso diz respeito à minha segurança futura. Por favor, olhe com atenção. Sim, claro. 10 minutos depois, na entrada da floresta do Castelo Negro, uma figura encharcada de sangue cambaleou em direção à floresta. Ao se aproximar da entrada, quase caiu, prendendo-se no tronco de uma árvore e deixando para trás um galho verde claro manchado de sangue. Então, virou-se e cambaleou em outra direção, desaparecendo na mata escura. Cerca de 1 hora depois, uma patrulha passou pela floresta voltando para Borderfall City. Naquele momento, o cavaleiro líder notou uma leve mancha de sangue no tronco de uma árvore.
Vá dar uma olhada, ele disse casualmente a um dos soldados. O soldado escolhido pareceu relutante. Pessoas comuns como eles não tinham a mínima vontade de se envolver com a Torre dos Magos. Não era como se eles pudessem ganhar alguma coisa, e era muito fácil simplesmente desaparecer para sempre. Este soldado, porém, teve sorte. Aproximou-se cautelosamente na ponta dos pés para observar a marca, esticando o pescoço e mantendo o corpo a uma distância segura. Assim que viu claramente, ele correu de volta. Meu senhor, há uma marca parcial de sangue no tronco. O chão próximo mostra alguns galhos quebrados e, com base nas pegadas, quem quer que tenha sido não saiu da floresta. Também há um pouco de sangue no chão. O soldado fez seu relatório seriamente, sem perceber que os olhos do cavaleiro estavam fixos em seu colarinho. Um pequeno broto verde claro, manchado de sangue, havia pousado ali. Meu senhor, devemos relatar isso? Não precisa. O cavaleiro puxou as rédeas, conduzindo o cavalo lentamente. Parece mais um plebeu que entrou na floresta do Castelo Negro. Quem quebra a proibição assim, se morrer, merece. Capítulo 297. Poucos dias depois, uma mensagem secreta viajou da cidade da fronteira para as planícies desoladas. Uma embarcação estranha e enorme navegando pela terra. 2 homens parados no olho do furacão. Cadiz já plantou a marca. Podemos avisar as pessoas lá dentro agora, disse um deles calmamente. Essa mudança repentina de planos foi precipitada. Cadiz ainda não voltou. Poderia haver algum problema com a marca? O outro homem franziu a testa. O primeiro homem balançou a cabeça. O sangue no novo broto da flor devoradora de almas está fresco. Cadiz pode ter se ferido em batalha. Talvez gravemente. Pode ser por isso que ele não voltou. Mas mesmo que ele tenha morrido lá, não importa. Uma vez cumprida a missão, ele não era mais necessário. E se ele for capturado por pessoas da Torre dos Magos? Ele poderia vazar nossos planos? Relaxe. Antes de enviar Cadiz, seu mentor já havia plantado a marca da flor devoradora de almas bem no fundo de sua alma. Mesmo sob a mais severa tortura, ele não seria capaz de se lembrar de nada sobre a flor devoradora de almas. Que alívio! Imagino que os poderes da flor ainda sejam confiáveis. Então vocês planejaram abandoná-lo desde o início, é? Não dói perder um aprendiz de 3º grau por nada? O primeiro homem virou a cabeça para olhar para o segundo. Ele tinha uma barba curta cobrindo seu rosto, mas se alguém observasse atentamente, veria os pelos se contorcendo sutilmente. O segundo homem abaixou a cabeça diante daquele olhar. Você está testando a minha determinação? O barbudo agarrou a cabeça do segundo homem e a forçou a descer em sua direção. Quando eu, Wilder, digo algo, é sério. Já que assinamos o acordo, vou cumpri-lo, mesmo que isso signifique afundar toda a tripulação dos Land Drifters. Wilder, o capitão dos Land Drifters. O único mago de 2º grau da organização. Por causa do movimento de Wilder, seus rostos estavam agora muito próximos. Deveria ser uma distância íntima que poderia até deixar um homem desconfortável, mas no segundo seguinte, a barba de Wilder de repente se contorceu e cresceu, penetrando profundamente na carne do outro homem. Gotas de sangue se acumularam no rosto e no pescoço do homem, escorrendo em respingos úmidos para o convés de madeira áspero do navio. Então vazou pelas rachaduras. O segundo homem tremia todo. Queria falar, mas seus lábios já estavam costurados pela barba de Wilder. Quando tentou abrir a boca, só se via uma malha preta de fios entre os dentes. Seus olhos vermelhos olhavam para cima desesperadamente, implorando ao Wilder com seu olhar. Mas Wilder não olhou para o homem ensanguentado. Seu olhar permaneceu fixo à frente, focado no sol nascente na orla do deserto. Aos seus olhos, parecia mais um pôr do sol. Somente quando o homem em seus braços começou a enfraquecer em sua luta, Wilder finalmente o soltou. Lembrem-se disto. Quando tudo estiver terminado, eu me casarei com Kira e me tornarei o novo rei de Kema. Aconteça o que acontecer em Kema depois, nenhum de vocês terá permissão para interferir. O homem libertado caiu de joelhos com as mãos tremendo enquanto tocava o rosto como se fosse uma lixa áspera. À medida que a dor aumentava, agora que a barba de Wilder havia recuado, sua voz saía em fragmentos quebrados. Esse sim. Tudo de acordo com o acordo tripartido. Wilder assentiu. Ótimo. Então eu vou voltar agora. Eu preciso relatar isso o mais rápido possível. Se perder. Assim que o segundo homem saiu do navio como um cachorro que levou um coice, os olhos de Wilder permaneceram fixos no sol. Aquele Saul é mesmo tão importante. Ouvi dizer que até Gorsa, que quase nunca sai da Torre dos Magos, veio pessoalmente buscá-lo. Outro homem subiu ao convés. Wilder não olhou para trás. É por isso que estamos muito interessados no garoto. Mas todas as tentativas de contato com ele falharam. Gorsa parece determinado a protegê-lo. O recém-chegado esfregou os dedos. Sinto uma vontade enorme de destruir qualquer um que Gorsa favoreça. Wilder disse com indiferença. Aruba, é melhor você não agir por conta própria. Se você estragar o plano, eu nem serei a pessoa mais furiosa envolvida. O segundo príncipe dos Kenas, Aruba, também era sua maior esperança de se tornar um mago de 2º grau. Infelizmente, sua recente tentativa de ascensão fracassou, deixando-o ferido. Ele usou a desculpa de se recuperar em reclusão para embarcar secretamente nos Land Drifters. Afinal, alguns métodos de recuperação não eram convenientes para serem realizados em seu próprio país. Eu sei.
Eu não gostaria de ser a pessoa a aguentar a pressão de toda aquela gente que vem reprimindo a fúria contra Gorsa. Haha, só estou curioso, se um dia Gorsa descobrir que o discípulo que ele tanto educou acabar se tornando a guilhotina que lhe cortará a cabeça. Será que ele ainda conseguirá sorrir? O verdadeiro motivo de Gorsa ter saído daquela vez não era para pegar um aprendiz, sabe? De repente, uma voz provocadora interrompeu a conversa. Quem está aí? O rosto de Aruba escureceu quando ele se virou na direção da voz, mas Wilder permaneceu calmamente olhando para o sol nascente. Nesse momento, um homem bonito, de cabelos grisalhos e uma expressão frívola emergiu lentamente da luz ofuscante do sol. Ele segurava casualmente uma harpa na mão, balançando-a como se ela pudesse escorregar de seus dedos a qualquer momento. O olhar de Wilder já estava fixo na direção onde Kisme apareceu, como se ele não estivesse observando o nascer do sol, mas sim esperando o homem de cabelos prateados entrar no halo do sol. Quem é você? Aruba nunca tinha conhecido Kisme, mas vendo a compostura de Wilder, ele sabia que os dois deviam se conhecer. Só alguém irrelevante. Kisme pousou no convés e acenou com a harpa para Aruba. Ao ver o instrumento, uma lembrança passou pela mente de Aruba, sua tentativa fracassada de ascensão. A cena também tinha algo a ver com uma harpa. Ele já havia executado todos os músicos envolvidos naquela apresentação, embora isso só tivesse aliviado um pouco sua frustração. A dor do fracasso ainda não havia desaparecido completamente. A julgar pela atitude do homem de cabelos prateados em relação ao Wilder, Aruba suspeitou que o recém-chegado também fosse um mago de segunda classe. Ele deixou essas lembranças de lado e ajustou um pouco seu tom. Você também é hóspede do capitão? Kisme recostou-se no corrimão e colocou sua harpa em uma tábua de madeira saliente. Estou aqui apenas para assistir ao show. Você disse antes que Gorsa tinha outro motivo para sair. Qual era? Wilder franziu a testa, ficando impaciente agora que Kisme começara a tagarelar sem terminar seu ponto anterior mais intrigante. Kisme virou a cabeça e dedilhou levemente uma corda com o mindinho. Claro, Ting. Soou. Ele foi encontrar um velho amigo. Na volta, salvou seu pequeno aprendiz de passagem. Quem ele conheceu? A voz de Wilder estava cheia de preocupação. Um velho amigo de Gorsa poderia atrapalhar seus planos. Um meio-elfo. Choque. Tanto Wilder quanto Aruba mostraram mudanças claras na expressão. A atmosfera ficou tensa instantaneamente. Será que esse meio-elfo vai interferir em nossos planos? Insistiu Wilder. De jeito nenhum. Kisme ergueu um dedo e o balançou. Vocês sabem como é difícil para uma meio-elfa viver em paz neste mundo. Ela não se moveria por ninguém. Além disso, toda vez que uma meio-elfa age, sua conexão com este mundo enfraquece. E quando esse elo se torna muito tênue, ela desaparece como os outros elfos. Mesmo que ela não haja levianamente, como você pode ter certeza de que o relacionamento dela com Gorsa não interferirá em nossos planos? Perguntou Aruba. Kisme virou a cabeça novamente para encarar Aruba com um sorriso brincalhão. Porque aquele meio-elfo também é um velho amigo meu. Capítulo 298. O capitão dos Land Drifters olhou para Kisme e finalmente fez a pergunta que há muito tempo pairava em sua mente. Este acordo duradouro. Todos nós sabemos o que queremos. Eu sei o que eu quero, o que eles querem e o que Kenas quer, mas nunca consegui descobrir o que você quer. Não fique tão tensa. Não preciso de recursos. Tudo que eu quero é uma boa história. Sabe, música sem altos e baixos simplesmente não vale a pena ouvir. Wilder não confiava tão facilmente em suas palavras. Embora os derivantes da Terra operem apenas no continente ocidental, nós transportamos viajantes de todos os lugares. E da boca deles, ouvi seu nome. O Arauto da Morte. Ele sempre vem acompanhado de morte. Kisme inclinou a cabeça e mostrou uma expressão desamparada. Não há nada que eu possa fazer, eu acho. Talvez seja porque estou sempre preso a separações e solidão. Esse é simplesmente o tema principal do meu destino. Aruba franziu a testa levemente enquanto encarava Kisme. Não conseguia se livrar da sensação de que havia algo de errado na maneira como aquele homem falava. Então ele mudou de assunto. O que Gorsa quer com aquele meio-elfo? Como eu saberia de algo assim? Mas definitivamente não é um encontro secreto com um amante. Wilder estreitou os olhos para Kisme, claramente não acreditando. Com certeza Kisme acrescentou, mas desde que ele conheceu aquela meio-elfa, ele deixou de se concentrar no elemento luz e passou a se concentrar no elemento escuridão. Os olhos de Wilder se estreitaram ainda mais. Você está dizendo que aquele meio-elfo está ligado ao plano de Gorsa de ressuscitar Yura? Aruba cerrou os punhos. Então ela não é mais importante que aquela aprendiz? Podemos controlá-la? Assim que Aruba disse isso, Kisme e Wilder lançaram-lhe um olhar complicado. Wilder simplesmente ignorou a pergunta de Aruba. Podemos trazer o meio-elfo para o nosso lado? Kisme deu de ombros. Talvez você não consiga pagar o preço. Os que mais se beneficiam naturalmente pagarão o maior preço. Wilder riu, a barba por fazer tremendo com o movimento dos músculos. Você não apareceu hoje só para ser nosso intermediário? Kisme dedilhou as cordas da harpa e abaixou a cabeça com uma risada suave. Estou só de passagem. Depois que Kisme foi embora, Wilder permaneceu imerso em pensamentos, refletindo sobre as novas informações sobre o meio-elfo. Aruba, que não ousara falar muito antes, deu um passo à frente e baixou a voz. Este Kisme é realmente confiável? Será que ele está trabalhando com eles? Wilder balançou a cabeça. Não, esse acordo triplo não teria acontecido sem o esforço dele. Mas você não disse que ele não queria nada? Então o que ele quer?
Não sei. Há rumores de que a presença dele sempre anuncia uma morte em larga escala. Suspeito que tudo o que ele está fazendo pode ser parte de sua tentativa de avançar para mago de 3º grau. 3ª classe. Aruba de repente sentiu uma amargura subindo pela garganta. Todo o orgulho que ele tinha na juventude havia sido desgastado pela dura luta de avançar repetidamente. O reino pode considerá-lo um símbolo de glória, mas Aruba, estando entre verdadeiros gênios, não pôde deixar de se sentir ansioso. Principalmente depois de sua recente e inexplicável falha em avançar, isso o atingiu duramente. Ele fugiu de Kenas para os Land Drifters não apenas para se recuperar dos ferimentos, mas também para clarear as ideias. Desde que se machucou, ele vem sendo assombrado por pesadelos. Nesses sonhos, ele estava sempre tocando harpa, tocando até seus dedos sangrarem, sua carne descascar. Mas ainda assim não conseguia parar. E então ele olhava para baixo e percebia que não estava tocando harpa. Ele estava arrancando as próprias costelas, uma por uma. Uma pontada de ansiedade retornou ao rosto de Aruba. Ele rapidamente se despediu de Wilder e saiu do convés, talvez para desabafar com alguma mulher. Wilder olhou com desdém para a figura de Aruba que se afastava, bufando pelo nariz. Depois de um tempo, ele perguntou de repente em voz alta: "Você percebeu o tom emocional de Kismet?" Uma criatura gelatinosa apareceu no ombro de Wilder, semelhante a um camaleão em sua capacidade de mudar de cor. Era verde brilhante, com um único olho grande que girava rapidamente. Ao ouvir a pergunta de Wilder, o animal não emitiu nenhum som. Simplesmente virou a cabeça e olhou diretamente em seus olhos. Sem hesitar, Wilder enfiou a mão na órbita ocular e arrancou o globo ocular, ainda com vasos sanguíneos e membranas. Ele casualmente jogou o globo ocular na boca aberta da estranha criatura. Esse era seu sprite companheiro. Ele o chamou de Gleandrake. O nome era grandioso, embora o próprio Gleandrake fosse apenas um pequeno e fraco duende com um apetite estranho e algumas habilidades peculiares. Após engolir o olho recém-colhido, Gleandrake nem sequer mastigou. Wilder observou seu globo ocular esquerdo flutuar dentro do corpo translúcido do sprite, tingindo seu brilho verde intenso em um marrom avermelhado escuro, como um pântano podre infestado de mofo. Satisfeito, Gleandrake parou de olhar para o outro olho de Wilder e soltou um grito agudo. Croak. Somente Wilder conseguia ouvir. Ele está animado? Wilder acariciou o queixo eriçado, os pelos se achatando obedientemente sob seu toque. Toda vez que Kismet fica animado, um grande número de pessoas morre. Será que essa maldição da cidade da vela sangrenta também pode estar conectada a ele? Depois de ser emboscado por cadis dos Land Drifters, Saul fechou os portões do Castelo Negro e retirou as Devil Vines da floresta. Gavinhas verde escuras irromperam do chão e se enrolaram ao redor do Castelo Negro como uma cobra gigante envolvendo um homem magro e de corpo longo. Dentro da floresta eternamente sombria, o Castelo Negro emitia um lamento silencioso. Qualquer um que passasse pelo sopé da montanha sentiria um arrepio e tontura. Isso espalhou novamente rumores assustadores sobre o Castelo Negro por toda Borderfall City. E naturalmente essa postura defensiva atraiu a atenção de seus aliados. Então, apenas 2 dias depois, Bori retornou mais uma vez. Desta vez, ele não foi de carruagem, mas galopou até o castelo montado em um cavalo de guerra alto e marrom. Infelizmente, quando ele chegou aos portões e se anunciou, tudo que recebeu em troca foi o farfalhar das folhas e o vento frio batendo na porta. Lord Saul, Bori acalmou seu corcel tentando aliviar sua tensão, e chamou novamente o mestre temporário do Castelo Negro. Um longo silêncio se passou antes que os portões do Castelo Negro se abrissem. Bori soltou um suspiro de alívio, desmontou rapidamente e foi até a varanda. Mas no momento em que ele viu o que havia atrás da porta, o ar que ele tinha acabado de exalar foi sugado de volta bruscamente. Senhor Saul, vi sinais de batalha na floresta. Você está bem? Não havia sinal de Saul atrás da porta, apenas vinhas densas e retorcidas como uma massa de serpentes. Saul havia selado os portões completamente com as videiras do diabo. Decepcionado por ver que ainda estou vivo, Bori? A voz rouca de Saul veio de algum lugar atrás da folhagem retorcida. A expressão de Bori tornou-se solene. Lord Saul, se tiver alguma dúvida sobre mim, diga-a com franqueza. Não sei o que passou, mas como elo entre o Ducado de Kema e a Torre dos Magos, sou responsável por todas as minhas ações. Espero que me dê uma chance de explicar. Se ainda estiver inquieto, posso notificar outros magos do Ducado, ou até mesmo o próprio Grão do Kikira. O interior do portão ficou em silêncio por um longo tempo. Bori falou novamente, ou posso ir direto para a Torre dos Magos. A voz de Saul finalmente retornou, ainda rouca. Isso não será necessário. O novo mestre do Castelo Negro chegará em breve. Até lá, não verei ninguém. Não direi nada. Vá embora. Bori suspirou. Sabia que Saul provavelmente desconfiava dele agora, mas sem comunicação, não havia como limpar seu nome. Ele deu um passo para trás e desceu as escadas. Muito bem, mas espero que quando o novo mestre chegar, você me dê uma chance de explicar. Cada um de nós representa a Torre dos Magos e o Ducado de Kema. Um mal-entendido entre nós poderia prejudicar a aliança, e só serviria ao verdadeiro inimigo. Não houve resposta de Saul. As portas maciças se fecharam com estrondo. Bori pareceu preocupado enquanto dava mais um passo para trás e se virava para sair. Mas assim que ele se virou, uma folha caída foi levada pelo vento e passou raspando pelo canto dos seus lábios. E naquele momento fugaz, os lábios de Bori se curvaram levemente. Quando a folha desapareceu, o sorriso fraco desapareceu sem deixar vestígios.
Confirmado, pensou Buri. A marca está no lugar. Agora a próxima fase pode começar. Ao mesmo tempo, dentro do Castelo Negro, Saul se virou com um olhar divertido. Confirmado, pensou Saul. Buri e Cadiz estão trabalhando juntos. Vamos ver qual será o próximo passo deles. Costas com costas, separados pelos enormes portões do Castelo Negro, os dois homens caminharam em direções opostas. Capítulo 299. Depois de confirmar que Buri havia fugido da floresta do Castelo Negro, Saul retornou à raiz principal da trepadeira do diabo no porão. Desde que foi emboscado pelos Land Drifters, ele se mudou para cá para estudar e pesquisar. Esta era a parte mais defensivamente segura da Devilvine e também tornava a comunicação com a planta muito mais fácil. Depois de colocar uma marca usando o cadáver fresco de Cadiz, Saul esperou pacientemente que alguém mordesse a isca. Ele acreditava que se Cadiz não apresentasse um relatório, alguém inevitavelmente viria inspecionar se a marca havia sido concluída. Essa pessoa poderia ser alguém que ele conhecia, ou alguém que ele não conhecia. E desde o ataque de Cadiz, apenas Buri apareceu no Castelo Negro. É claro que Saul não tirava conclusões precipitadas tão facilmente. Ao sentir Buri se aproximando do portão da frente, abriu-a deliberadamente, mas tomou cuidado para que Buri não visse. Enquanto ouvia a voz do homem transbordando de ressentimento, mas se esforçando para manter a compostura, sentiu a marca em seu espírito, já batizada pelo diário. Bruxulear de repente. Ao mesmo tempo, Saul sentiu uma força mental sondando a videira do diabo, examinando sua direção. Mesmo que ele questionasse Buri, o homem poderia facilmente oferecer uma explicação. Ele estava apenas preocupado com Saul e usou sua força mental para verificar o castelo. Após confirmar que Buri era um problema, Saul decidiu não se comunicar mais. Quanto mais longa a interação, maior o risco de expor a falha na marca. Buri provavelmente já havia obtido a confirmação de que precisava. Agora era só questão de esperar que aquele que havia cultivado a marca aparecesse. Enquanto esperava, Saul não ficou parado. Ele continuou se aprofundando em Toque do Tormento, enquanto tentava integrar sua habilidade de pesca de almas a esta magia de segundo grau. Pesca de almas era uma técnica que ele desenvolveu alterando o estado de sua alma para o tentáculo de um polvo, permitindo que ele absorvesse as formas de alma de outras pessoas. Sua segunda modificação corporal já havia permitido que sua pele absorvesse a alma. Além disso, ele possuía o Diário do Mago da Morte, um item que podia devorar tanto a alma quanto a consciência. A fusão desses dois poderes produziu uma habilidade aterrorizante capaz de arrancar uma alma da carne. É claro que a força dos inimigos que Saul poderia pescar dependia muito da força de sua própria forma de alma. Em seu nível atual, ele poderia facilmente fisgar um aluno comum de terceiro grau. Mas se o alvo fosse particularmente habilidoso em magia relacionada à alma ou possuísse itens mágicos de proteção poderosos, sua tentativa ainda poderia falhar. Essa era a estratégia externa de Saul para derrotar os inimigos, construída com base em suas próprias habilidades e dedo de ouro. Ele também tinha uma tática interna para derrotar inimigos mais fortes dentro de seu reino mental. No entanto, esse método ainda era apenas uma teoria, pois dois problemas principais permaneciam sem solução. Como construir o reino mental de forma estável e confiável em qualquer lugar, a qualquer hora, e como atrair a consciência da alma de um inimigo para ele. Portanto, o campo de batalha mental interno ainda era apenas um conceito. Depois de encontrar Buri, o aprendiz de mago de terceira classe, e confirmá-lo como inimigo, Saul intencionalmente deu a impressão de que havia recebido uma marca durante sua luta com Cadiz. Uma marca cultivada, uma vez ativada, pode confundir alguém por um breve momento ou forçá-lo a seguir um comando subconsciente. Quanto a mim, só há duas coisas que valem a pena ao plano deste grupo: minha identidade como aprendiz de Gorsa e o diário. Mas o diário parece menos provável. Até agora, o único que sabe de sua existência é Kismet. Pelas minhas interações com ele, parece que o diário não é o seu objetivo. Mesmo assim, aquele cara tem laços profundos com ele. Seus verdadeiros motivos não estão claros por enquanto. Por enquanto, vou apenas esperar os inimigos aparecerem por conta própria. Saul se virou para olhar para a pequena Algai. Esta criatura havia tomado completamente o território da videira do diabo. Agora, metade do porão estava cheio de gavinhas negras que se estendiam alegremente para cima todos os dias. Os cogumelos brancos que Saul vira nos corredores haviam desaparecido completamente. De vez em quando, ele conseguia até ouvir o que parecia ser o soluço da videira do diabo. Pequenas algas, Saul chamou a criatura empoleirada atrás de seu pescoço. A pequena alga respondeu imediatamente, esticando a cabeça em direção a Saul. Sua boca de tubarão se abriu amplamente, a língua para fora enquanto emitia sons brincalhões. Pulururu. Saul estendeu a mão para beliscá-lo, e a pequena alga se esquivou rapidamente. Desde que Saul prendeu a língua dele 2 vezes entre as mandíbulas, a pequena alga ficou obcecada com o jogo de "você não pode me pegar". "Você venceu", disse Saul com um sorriso, chamando a pequena alga. A pequena alga se aproximou com sua habitual falta de cautela. "Daqui a pouco, vou fazer um experimento com você. Seja bonzinho e não se mexa." A pequena alga balançava a cabeça para cima e para baixo.
Saul podia sentir vagamente que a misteriosa habilidade que ele havia obtido da borboleta pesadelo, observador da história, estava prestes a desaparecer hoje. Nos últimos dias preso dentro do Castelo Negro, ele não encontrou um alvo melhor para observar. Então hoje ele decidiu observar as pequenas algas. Mas o problema com uma criatura antiga e demoníaca era sua história potencialmente longa e monótona. Saul não queria ativar o poder apenas para assistir cenas de pequenas algas comendo, bebendo e outras atividades mundanas. Ele precisava testar se conseguiria fixar um período ou indivíduo específico em suas memórias. Saul ergueu a mão e deu um tapinha na cabeça da pequena alga. Pequena alga, você ainda se lembra da senhora Yura, aquela que um dia a plantou sob a Torre dos Magos? A pequena alga parou seus movimentos alegres por um momento, depois assentiu hesitantemente. Então, em sua memória, você se lembra de alguma cena em que viu o mestre da Torre Gorsa e Lady Yura ao mesmo tempo? O corpo da pequena alga começou a tremer levemente. Então existem, e podem não ser memórias agradáveis, suspirou Saul, acariciando a cabeça da pequena alga novamente. Desculpe, quero saber o que realmente aconteceu naquela época, para poder descobrir o que eles estão planejando. Com isso, Saul ativou sua força mental, canalizando-a para os olhos. Suas pupilas negras instantaneamente se tornaram prateadas. Em sua visão, pequenas algas se transformou em uma névoa negra e profunda, envolvendo tudo. No momento seguinte, a névoa se dissipou e Saul se viu dentro de um laboratório bem iluminado. O laboratório tinha um layout peculiar, mas familiar. Era grande, mas o chão ao redor estava coberto de lama preta. Apenas o centro apresentava uma plataforma elevada de pedra. Na plataforma havia duas longas mesas de experimentos, abarrotadas de diversas ferramentas e materiais. Entre as mesas havia um espaço retangular recuado. O formato do recesso lembrava um caixão. A visão mudou para o espaço em forma de caixão. Lá dentro, jazia uma mulher de cabelos dourados e de extraordinária beleza. No momento em que Saul a viu, ele reconheceu sua identidade. Senhora Yura. Quando ele olhou nos olhos dela, a mulher de repente os abriu. Seus olhares se encontraram no ar e Yura sorriu radiante. Você está aqui, ela disse. A visão moveu-se para cima, deslocando-se para trás de Saul. Ele viu um homem parado nas sombras de um corredor suspenso ao longo da parede. Alto e esbelto, o homem permaneceu em silêncio. Então, num piscar de olhos, ele apareceu ao lado do recesso do caixão, parado na beira da plataforma, olhando para Yura. Era você agora há pouco? Perguntou o homem gentilmente. Seus cabelos grisalhos e despenteados caíam sobre os olhos, e suas pupilas prateadas brilhavam com calor. Ao ver aqueles olhos levemente curvados enquanto o homem sorria, Saul o reconheceu imediatamente. Mestre da Torre Gorsa? Então era assim que o mestre da torre se parecia antes de se mumificar. Ele parecia um erudito ou um médico de temperamento brando. A aura sinistra do Big Pink, que vagava sob a luz, desapareceu. Capítulo 300. Yura sorriu e estendeu a mão, mas Gorsa não a segurou. Em vez disso, abaixou-se e a pegou nos braços. Ela pareceu bastante satisfeita com isso e riu. Você se assustou? Não se preocupe, eu já preparei bastante. Assim, podemos começar o experimento sem hesitar. O jeito que Yura olhava para Gorsa era cheio de alegria. Mas no segundo seguinte, ela ansiosamente pulou dos braços dele e caminhou até uma das longas mesas de experimentos. Claro, antes de começarmos, precisaremos preparar muitas flores de companhia. Peguei algumas sementes emprestadas da minha irmã, mas para um pedido em grandes quantidades, você terá que entrar em contato com os Land Drifters. Yura pegou uma folha de papel da mesa. Da perspectiva atual de Saul, ele não conseguia ver o que estava escrito nela. Mas ele podia ver claramente a expressão de Yura. Se há apenas um momento, seu olhar enquanto olhava para o mestre da torre dançava de alegria, agora, enquanto ela olhava para o papel branco em suas mãos, seus olhos ardiam com um fogo feroz. Através de suas mãos trêmulas, Saul podia sentir diretamente seu fanatismo e excitação. Podemos começar muito em breve. Entretanto, a frase de Yura foi abruptamente interrompida no meio, porque o homem atrás dela de repente a golpeou com a mão como se fosse uma lâmina, cortando metade de sua cabeça. Sangue espirrou por toda a mesa de experimentos enquanto o corpo de Yura se contraía e desabava. Gorsa, com o rosto igualmente coberto de sangue, segurava delicadamente a metade superior do crânio decepado dela. Depois de um momento de silêncio, ele de repente soltou um suspiro. O experimento falhou. Saul foi imediatamente tomado por um calafrio, incapaz de respirar. No momento seguinte, uma névoa negra envolveu sua visão novamente. Mas quando a névoa se dissipou, Saul percebeu que ainda estava na memória histórica de Little Olgai. Este era um fragmento diferente do passado. O mesmo laboratório estranho cercado por terra preta. Desta vez, Saul notou imediatamente que Gorsa havia emagrecido ainda mais. Seu cabelo estava mais comprido e desgrenhado, como se já tivesse passado muito tempo desde a última lembrança. Ele caminhou até a plataforma central e se abaixou para levantar uma mulher de uma ranhura retangular. Era o cadáver de Yura, faltando metade da cabeça. Ela não estava mais sangrando, mas o tecido muscular no ponto de separação ainda parecia fresco. Gorsa a colocou delicadamente na mesa de experimentos, agora vazia. Primeiro, ele removeu delicadamente as roupas do cadáver, revelando seu corpo pálido e gracioso. Então, Gorsa levantou a mão. Entre o polegar e o indicador, uma pequena lâmina, de 3 centímetros de comprimento, apareceu silenciosamente. Era uma lâmina extremamente afiada e fina.
Ela tremia levemente em sincronia com os músculos contraídos da mão de Gorsa. De repente, o tremor parou. Gorsa inclinou-se mais uma vez, colocando a mão e a lâmina na borda do crânio de Yura. Com muito cuidado, com muita ternura, ele começou a descascar a pele. Uma névoa negra envolveu o mundo mais uma vez. Quando Saul abriu os olhos, viu a pequena alga abanando a língua como um cachorrinho feliz. À sua frente, um enorme tentáculo negro balançava em direção ao teto, e uma trepadeira do diabo estava cercada por dezenas de gavinhas se contorcendo, parecendo um tanto magoada. Ele havia retornado da visão. Talvez porque o nível de Little Algai fosse muito mais baixo que o do diário. Saul conseguiu ver muito mais em seus fragmentos históricos usando o que lhe restava de sua habilidade de observador da história. Ele afagou a cabeça da pequena alga deixando-a vagar livremente. Esticando os braços, aliviou a rigidez dos membros. Seu olhar vagou pelo ar, os pensamentos girando em torno do que ele tinha acabado de testemunhar. O mestre da torre matou Lady Yura, e até arrancou sua pele. Essas duas cenas combinam perfeitamente com o que Yura me contou. A partir disso, ficou claro que Yura não havia mentido. Mas Saul ainda tinha dúvidas. Na primeira lembrança, Yura havia dito claramente que eles estavam prestes a iniciar um experimento. No entanto, Gorsa cortou sua cabeça e alegou que o experimento havia falhado. O que exatamente foi esse experimento do qual eles falaram? E ambos estavam se referindo ao mesmo experimento? Independentemente de suas posições individuais, uma coisa Saul podia ter certeza. A atual Yura realmente odiava Gorsa. Mas devido ao poder avassalador de Gorsa, seu ódio só podia se manifestar em reclamações sarcásticas e seu temperamento errático. Ainda assim, o que realmente havia entre eles não foi totalmente revelado neste pedaço da história. Talvez Gorsa tivesse matado Yura, mas com base nas inconsistências em suas palavras e comportamento, também era possível que algo tivesse dado errado com Yura. Saul apertou a ponta do nariz. Uma dor de cabeça estava começando, não patológica, mas fisiológica. O mundo diante de seus olhos era sempre névoa envolta em mais névoa. Cada vez que tentava descobrir a verdade, encontrava-a escondida sob mais uma mentira. Então qual era a verdade? Saul não estava tão preocupado com quem matou quem, mas estava claro que agora ele havia sido atraído para o olho do furacão. Ele já era o Rank 3 e estava prestes a se juntar oficialmente ao projeto de pesquisa de Gorsa. Ele precisava entender o que deveria estudar, se isso poderia levá-lo direto para a guilhotina. Embora os alertas de perigo do diário tivessem diminuído de poucos minutos para poucas horas ou até mesmo dias, ele nem sempre podia confiar nele para guiá-lo adiante. Especialmente após o aparecimento de Kisme, a sensação de crise se aprofundou. Então Saul estava trabalhando duro para fortalecer sua conexão com o diário, explorando suas habilidades, integrando-as com suas próprias modificações corporais e magia primária. Se um dia eu perder o diário... Saul fez uma pausa no meio do pensamento e então soltou uma risada despreocupada. Bem, não adianta pensar nisso. Com o quão forte estamos ligados agora, se eu perder o diário, morrerei sem dúvida. Então não precisa se preocupar com ele sendo roubado. Tendo esgotado o último de seu observador da história, Saul decorou todas as suas perguntas sem resposta e retornou aos seus estudos. Meio mês se passou naquela mesma atmosfera tensa e monótona. Durante esse tempo, Bori parecia decidido a provar sua inocência e veio visitar Saul novamente. Saul ainda se encontrou com ele por trás do muro trançado da videira do diabo, trocaram algumas palavras, mas não fizeram promessas. A resposta dele? Sou apenas o mestre temporário, não tenho a palavra final. E então esse mestre temporário voltou a intimidar o morador nativo, Devil Vini, junto com Little Algai. Buri não voltou depois disso, finalmente dando a Saul um pouco de paz e tranquilidade. Então, quando meio mês depois, alguém bateu na porta do Castelo Negro novamente, Saul não percebeu imediatamente que poderiam ser os recém-chegados da Torre dos Magos. Naquele momento, ele estava no meio do cálculo de uma fórmula e não queria parar. Então ele pediu para Devil Vini verificar quem estava na porta. Se fosse Buri de novo, Saul planejou fingir que não ouviu nada. Mas o relato de Devil Vini era que os visitantes eram de fato da Torre do Mago. Um homem e uma mulher desceram de uma carruagem. Saul jogou a caneta de lado. Finalmente alguém chegou. Ele se virou para os tentáculos negros que se contorciam alegremente no chão e disse: pequenas algas, recolham todos eles. A pequena Algai, sabendo que estava prestes a retornar à torre, obedientemente puxou todos os tentáculos de volta para seu corpo. O espaço subterrâneo, antes apertado de repente, pareceu muito mais aberto. A trepadeira do diabo esticou cautelosamente suas raízes aéreas, aparentemente incrédula por finalmente ter recuperado seu território. Foi um prazer acompanhá-lo durante esse tempo, Lorde Saul. Igualmente disse Saul, mal contendo um sorriso. Ele saiu da câmara subterrânea em direção aos portões da frente do Castelo Negro. Só por precaução, ele não abriu a porta, nem mesmo removeu a barreira de Devil Vini que havia lá dentro. Posso perguntar quem está aí? Saul baixou a voz deliberadamente, fazendo-a soar tensa e ameaçadora. Seu velho amigo, seu idiota.